Olá, pessoal! Esse é o exercício 5 do capítulo 2 do livro de Mecânica dos Fluidos, de Franco Brunetti. Vamos ao enunciado. No manômetro da figura, o fluido A é água e o fluido B, mercúrio. Qual é a pressão P1? Dados: peso específico do mercúrio igual a 136.000 Newton por metro cúbico. Peso específico da água igual a 10.000 Newton por metro cúbico. Bom, então aqui a gente tem um manômetro, aqui está a pressão P1 que queremos calcular. Então, vamos relacionar essa pressão P1 com uma pressão conhecida, que é a pressão que está aqui em cima, que é a pressão atmosférica. Então, a gente começa por aqui, ó, por P1. Então, a gente vai escrever assim, ó, P1. Aí a gente tem a seguinte condição. Quando a gente está no mesmo nível e no mesmo fluido aqui, claro, né? Estaticamente, o fluido está aí, ou seja, o fluido está parado, então a pressão é igual em todos esses pontos, ou seja, é uma pressão P1. A pressão vai mudar conforme a gente alterar a altura dentro de um mesmo fluido. Então, desse ponto até chegar nesse outro ponto aqui, a gente vai estar aqui descendo no fluido. Então, quanto mais fundo, ou seja, quanto maior a coluna do fluido, maior a pressão. Então, conforme a gente desceu aqui, a gente vai aumentar a pressão. Então, a gente vai somar mais uma coluna de fluido, que para determinar a pressão, a gente vai utilizar o termo o fluido, peso específico do fluido, que nesse caso é o fluido A, vezes a altura. A altura aqui eu vou chamar de uma altura HA, vezes a altura HA. Esse termo aqui, multiplicado nesses dois termos, vai gerar um termo de pressão, que é o aumento de pressão desse ponto até chegar nesse ponto. Bom, nessa parte aqui de baixo, a gente tem o mesmo fluido, e assim como eu disse aqui, quando está no mesmo nível, a pressão é a mesma, então a pressão nesse ponto vai ser a mesma nesse ponto, ou seja, está no mesmo nível. Então, essa parte de baixo a gente pode desconsiderar aqui na nossa conta. Por quê? Porque a pressão vai aumentar desse lado, aí vai ficar no mesmo nível aqui no fundo e vai diminuir quando eu subir. Ou seja, eu vou somar desse lado e vou subtrair desse o mesmo termo de pressão. Então, eu já pulo desse ponto para este ponto. Deste ponto até chegar lá em cima no ponto conhecido, eu vou subir na coluna de mercúrio. Ou seja, se eu estou subindo, a pressão diminui. Então, eu tenho aí uma subtração na pressão. Então, eu vou fazer menos. Aí, como que eu vou escrever esse termo de pressão que está sendo diminuído? É o peso específico do fluido, que nesse caso é B, vezes a altura, que vai ser desse ponto até chegar nesse ponto, que eu vou chamar de HB. Tudo isso é igual à pressão no ponto que eu cheguei, ou seja, a pressão atmosférica. Então, está aí o equacionamento, tá? Agora a gente precisa substituir pelos valores. Temos aí a consideração. Essa pressão que a gente está procurando é uma pressão efetiva, e quando a gente considera a pressão efetiva, a pressão atmosférica vale zero na escala efetiva. Isolando P1 aqui na equação, a gente vai ficar com P1 igual ao peso específico de B vezes a altura HB menos o peso específico de A vezes a altura HA. Substituindo aí os valores, a gente vai ter peso específico de B. B, ele diz aí que é o mercúrio, então é 136.000 Newton por metro cúbico. Aqui a gente presta atenção nas unidades de medida. Aqui está em metro. Então, a medida da altura HB, a gente precisa em metro. Quem vai ser a altura HB? Eu sei que daqui de baixo até lá em cima são 15 centímetros. E até esse ponto são 5. Então, essa diferença vai ser de 10 centímetros. Divide por 100 para transformar em metro. A gente tem aí que vai ser 0,1 metro.
que é esses 10 centímetros, para esse metro, cortar com o cubo e ficar metro quadrado. Menos o peso específico da água, que é o A, que vale 10.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura HA, que vai ser essa altura aqui que eu tenho. Daqui até aqui é 7,5 e aqui é 5. Então, essa diferença aqui vai ser de 2,5 centímetros. Divide por 100, 0,025 metros. Aí aqui corta metro com esse metro cúbico, fica metro quadrado. Então, a gente vai ter aí que P1 é igual, fazendo a multiplicação aqui com S e fazendo a subtração, a gente vai achar um valor de 13.350 na unidade de Newton por metro quadrado. Ou seja, P1 é igual, dividindo esse valor por 1.000 para deixar aí nos prefixos do SI, a gente tem 13,35, ou seja, desloca vírgula 3 casas, vezes 10 a terceira, a unidade de Newton por metro quadrado equivale a Pascal. 10 a terceira no SI equivale a quilo. Então, a gente pode colocar a resposta como pressão em 1, como 13,35 kPa. Essa é a pressão no ponto 1 na escala afetiva. Muito obrigado por acompanhar a resolução até aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Será um prazer respondê-los. Até mais!